O Vini passou a ser o jogador mais odiado do Campeonato Espanhol. Desde que chegou no Real Madrid, ele tem sofrido com o ódio dos torcedores rivais, mas isso tem se intensificado ainda mais nas últimas temporadas. Vinícius começou a ter mais destaques nos jogos do Real Madrid. Passou a ser um grande protagonista e craque do time. É o melhor jogador do elenco e um dos melhores do mundo atualmente. Só que isso não trouxe só coisas boas para ele. Tanto que na última partida do Real Madrid contra o Valência, os valentistas mais uma vez fizeram canções e gestos ofensivos contra ele. Antes mesmo da partida começar, o clima era de tensão. Isso porque há 9 meses atrás, no estádio Mestalla do Valência, o brasileiro foi alvo de insultos racistas durante a partida. E todo aquele acontecimento repercutiu muito no mundo da bola. O caso foi parar na justiça e gerou muita indignação. A Netflix fará um documentário sobre o caso. Só que o Valência impediu que eles gravassem o jogo no estádio que aconteceu essa semana, porque eles já sabiam que o risco de ter mais ofensas contra o brasileiro era grande, e foi exatamente o que aconteceu. Uma torcida organizada do Valência se movimentou nas redes sociais e criou uma música para ofender o Vini. A letra se refere ao brasileiro como chorão, mentiroso e diz que ele zomba das pessoas e do Valência. Além disso, eles também levaram placas de Pinóquio do Vini Jr. No ano passado, a equipe valenciana emitiu diversas notas oficiais para dizer que o acontecido foi um incidente isolado e que a torcida do clube não era racista. A imprensa local também saiu em defesa do Valência, inclusive apelidando Vinícius de Pinóquio. Uma comparação com o famoso personagem das histórias infantis que via seu nariz crescer a cada vez que contava uma mentira. E é justamente no ritmo da canção infantil que foi feita a música pelos torcedores do Valência. De acordo com o Super Deport, a letra seria a seguinte: havia um jogador, famoso do Real Madrid. A única coisa que fazia era chorar e mentir. Chorava aqui, chorava lá, e sempre tirava sarro da torcida e do rival. Em Valência ele chegou, e seu conto acabou. O problema é que é um tonto, nunca foi por sua cor. De acordo com o jornal, a música foi criada sem palavras para perder o respeito com o brasileiro. O veículo ainda apontou que ela serve para criticar o comportamento provocador do Vinícius e desmontar a injustiça campanha contra o Valência por causa do caso Vinícius. Por conta de uma possível confusão nas cores do uniforme, o Real Madrid teve que ir a campo com o uniforme roxo alternativo da temporada passada, o mesmo que eles usaram da outra vez que estiveram no estádio, onde o Vini foi alvo de insultos racistas. E dessa vez não foi diferente. O estádio estava lotado e o clima era de tensão por conta do episódio passado. Depois do apito inicial, a cada vez que o camisa 7 pegava na bola, ele era vaiado pela torcida do Valência. Pega na bola o torcedor do Valência, vai a Vinícius Júnior! Ele foi pro chão, fica reclamando, querendo um pênalti. O time da casa abriu o placar e ampliou para 2-0 ainda no primeiro tempo. Mas antes do intervalo, o Real se reergueu e o Vinícius Júnior marcou para o time merengue. Senão o juiz vai terminar a primeira etapa. Boa bola do Carvajal, ali pro Carvajal ali pelo lado direito, olha a bola vai entrar. Vini Júnior! Gol! Na comemoração, depois de pegar a bola dentro do gol, ele fez questão de celebrar na frente da torcida do Valência, cerrando o punho. Vinícius Júnior, ele faz o gol, levanta o braço, cerra os punhos e olha pra torcida do Valência. 2 para o time do Valência. E os caras ficaram malucos com ele. A celebração foi icônica e marcante. Lembrou muito a cena das Olimpíadas de 1968, onde os americanos cerraram o punho no pódio. O que o Vini fez foi muito histórico também. Tanto que ele fez questão de publicar em sua rede social com a legenda: a luta continua, e recebeu apoio e comentários de diversas pessoas, incluindo do Neymar Jr. A partida continuou, e depois de algumas chances para os dois times, aos 25 minutos do segundo tempo, o Vini balançou a rede de novo. Modric abriu a chance, vamos ver agora, levantamento, Vinícius Júnior! Gol! 2 gols dele, que comemorou novamente na frente dos valentistas, e ainda disse: eu sou pico, pô. Vini malvadeza, ele é malvado com Valência, faz 2 gols em cima do Valência, aí o lance, vamos ver, cruzamento, será? O gol e a comemoração incendiaram o estádio, e a torcida do Valência simplesmente perdeu a linha com ele. Os caras resolveram ofender o brasileiro com palavras e gestos racistas depois que ele tirou onda na celebração. Um caso mais grave até então foi registrado por uma brasileira que estava no estádio. Ela filmou uma criança que xingava o Vinícius e ainda recebeu o apoio dos pais. Em entrevista para o Gustavo Hoffmann da ESPN, a Ana Anjos contou o que aconteceu. Se liga só. Então, desde o princípio do jogo
jogo, desde quando eu cheguei, eu vi pessoas ofendendo o Vini, chamando ele de mono ou até de mona, desde o princípio do jogo, o tempo todo. Mas o que mais me incomodou era uma criança do meu lado, duas cadeiras ao lado, chamando ele de mono o tempo todo. E eu até interferi, falei com a criança, falei com a mãe da criança, falando que o que eles estavam fazendo não era correto, que eles não podiam ficar chamando o Vini de mono, que isso era racismo. E acho que é tão recorrente, tão normal pra eles, que a mãe da criança também falou que não era ofensa, que eles só estavam chamando ele de um animal. Tava um tempo todo chamando ele de mono, ele marcou o gol, eu comemorei porque foi um alívio, e logo depois disso as ofensas aumentaram ainda mais. Então foi quando eu fiz o vídeo, e daí eles ficaram super bravos comigo, falando que... tentaram pegar meu celular por causa do vídeo que eu gravei, e chamaram a polícia, seguranças e tudo isso, e eles realmente achando normal chamarem o Vini de mono o tempo todo. E o que os policiais que foram chamados por esses torcedores falaram pra você? Eles só me pediram pra eu me comportar, falaram que era o ambiente do estádio, que isso era normal, e era pra eu me comportar, que se eu fosse me comportar eu podia continuar ali, mas se não, não. Depois do jogo eu chorei, não sei se dá pra perceber no meu rosto, mas eu chorei muito porque eu me senti potente. E eu até me senti com medo, porque pensei que eles poderiam vir atrás de mim pra pegar o celular e tudo isso. Então, e eles também tinham umas placas contra o Vini, com um nariz de Pinóquio e tudo isso, e eu vi isso também, então eu me senti extremamente impotente. Todo mundo achava que ofender o Vini e toda a situação era normal e correto. Então eu me senti bastante ameaçada e me senti com bastante medo. Me tocaram e era um homem. E eu falei pra ele, você não pode me tocar, você não tem o direito de me tocar. E eles o tempo todo falando pra eu sair do estádio e tudo isso, simplesmente porque eu falei pra eles pararem de chamar o Vini de mono. Pois é, pelo visto, a situação era bem pior do que aparentava ser. Depois de 9 meses, parece que a torcida do Valência não aprendeu e acham certo o que fazem. Claro que não são todos, mas não dá pra negar que o clube e a La Liga não fazem praticamente nada quanto a isso. Mas a história não parou por aí. Bom, com 2-2 no placar, a partida continuou, e o Diacabí do Valência acabou quebrando a perna depois que o Tchouaméni caiu por cima dela. O negócio foi feio. Pior que isso, só que aconteceu no fim da partida. Aos 53 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos e no último lance do jogo, o Bellingham marcou o gol da vitória do Real Madrid, mas o árbitro simplesmente encerrou a partida no meio do lance. Ele vem na bola, de pé direito, levantamento, bola pra área, o desvio, tira de lá a defesa, a bola vai sobrar pra quem? Diego Lopes, chega primeiro Brahim contra a marcação, ele levanta, manda pra área no desvio, gol! Gol! Os jogadores do Real Madrid vão pra cima do Rio Manzano, porque me parece que ele encerra o jogo, é isso? O Dani Carvajal não acredita, tem cartão vermelho voando ali, hein? Meteu cartão vermelho, confuso. O juiz coloca o apito na boca, mas percebeu que a bola estava no ataque e mudou de ideia. Só que quando teve o cruzamento, ele apitou e encerrou o jogo. O caos foi instaurado e os jogadores do Real Madrid ficaram loucos em campo. Teve treta pra todo lado. O Jude Bellingham foi expulso, levou um cartão vermelho por reclamação, e o Vini se desentendeu com alguns jogadores do Valência também. Um membro da comissão técnica do Valência foi tirar satisfação com o brasileiro e apontou para o túnel, indicando um encontro dos dois lá. Só que o zagueiro Rudiger comprou a briga do camisa 7 e falou pro cara encontrar ele no túnel ao invés do Vini. Respeitei. Segundo o jornal Cadê Nasser, o couro comeu lá no túnel mesmo. 4 jogadores do Real Madrid foram envolvidos: o Vini Jr., o Tchouaméni, o Dani Ceballos e o Rudiger. O portal ainda diz que teve agressões verbais e até físicas com empurra-empurra, tanto que o Tchouaméni até quebrou o quadro de entrevistas após a treta. Agora, resta saber se isso dará origem a alguma punição. Por causa do árbitro ter encerrado o jogo durante o gol do Real Madrid, segundo o jornal espanhol AS, internamente o Real acredita que a La Liga está manipulando a arbitragem para colocar o Barcelona novamente na briga pelo título, e que esse jogo foi um dos maiores escândalos dos últimos tempos do futebol europeu. Se o Real saísse com a vitória e o Vini tivesse marcado mais um gol, o roteiro seria perfeito para o documentário da Netflix. Depois da partida, o Vini falou isso, abre aspas, foi um jogo muito difícil. Depois dos 2 gols sofridos, conseguimos empatar. E no final, não conseguimos a vitória porque não deixaram. Temos que continuar firmes, que a torcida esteja conosco, porque vamos precisar dela. O fato mesmo é que o Vinícius está se transformando não só em um jogador excepcional, mas também um grande símbolo contra o racismo. Ele deu uma grande resposta para a torcida do Valência. E em maio do ano passado, a partida entre os dois times foi marcada pelo racismo contra ele, dentro e fora de campo, com os gritos de tonto e mono, que significa macaco em espanhol. Por
por conta dos comentários racistas, Vini Júnior chegou a discutir com alguns torcedores, mas logo continuou a partida. Porém, o jogo precisou ser paralisado cerca de 10 minutos depois por conta das ofensas. Naquele episódio, a constância dos xingamentos fez os locutores de rádio pedirem para os torcedores pararem com as ofensas, porque poderia fazer com que o jogo fosse suspenso. Já ao final da partida, nos acréscimos, Vini Júnior foi xingado pelo goleiro rival. Os jogadores começaram a brigar, e o Hugo Duro deu um mata-leão no brasileiro. Na tentativa de se defender, Vinícius atingiu o rosto do adversário, e por isso foi expulso. 9 meses depois, ele deu sua resposta para os torcedores do Valência, na cara deles, marcando 2 gols. Ao todo, Vini já foi vítima de 13 casos de racismo lá na Espanha. A torcida que mais ofende ele é a do Atlético de Madrid, seguida pela torcida do Mallorca, Valência e do Barcelona. Até um jornalista do programa El Chiringuito xingou o brasileiro ao vivo. Parece que esse tipo de coisa, infelizmente, é comum lá na Espanha. Os casos começaram a aparecer mais a partir da temporada 22-23, onde o brasileiro começou a se estabelecer como um grande craque, capaz de destravar defesas, marcar gols e distribuir assistências para os seus companheiros de equipe. Com apenas 23 anos, hoje ele se tornou o melhor jogador no maior time do mundo. E isso obviamente gera revolta nos rivais. Na atual temporada, são 25 partidas, 14 gols e 7 assistências. As outras torcidas podem até tentar desestabilizá-lo, mas no final, o bem sempre vence o mal. E o garoto que saiu de São Gonçalo, passou pela Gávea e conquistou respeito e moral no gigante Real Madrid. Se tornou muito mais do que apenas um jogador de futebol.